Oi, gente. Eu sou a Isa Oliver e eu crio o cachorrinho da raça York. Hoje eu quero falar com você que tem cachorrinho micro, uma fêmea. Você que comprou uma cachorrinha micro, fêmea, e ela tem de repente já teve 2 cio e ainda, ou você nem sonha ou pretende, mas teria um desejo, tem um desejo no fundo do seu coração de acasalar, de quer que ela tenha uma primeira cria, pelo menos uma vez uns filhotinhos, mas tem receio, porque as pessoas, certo? Falam, falam, falam. Sabe, gente, eu não sei como que a gente vai fazer, ou nós conseguimos, ou devemos fazer, para começar a filtrar tudo que a gente ouve e não fazer daquilo uma coisa verdadeira. Eu não sei o que a gente pode fazer para começar a ouvir, vai filtrando e vivam as experiências. Não, eu acho que em nada, eu estou chegando à conclusão, que em nada a gente pode acreditar mais a experiência do outro ou o que o povo fala. Eu acho que o povo fala demais, sabe? Aliás, fala demais mesmo, porque muitas das coisas que eu ouvi, que eu fui vivendo como experiência e que me falavam, como um vídeo que eu postei já há um bom tempo sobre que machinho é mal educado e que não aprende, mentira. Só dando ênfase, o machinho às vezes é muito mais educado que uma fêmea. Se você não tem paciência, não tem humor, não tem vontade de ensiná-lo, ele vai ser mal educado. Mas aí ele é um espelho do que você não ensinou o machinho. Então é a mesma coisa. Você tem a sua micro, eu falo com toda a minha experiência, mas não baseado no que o povo fala, baseado em fatos reais dentro do meu canil e baseado em opinião de veterinário que até então, sem eu viver a minha experiência, para mim não adiantava. Por quê? Vou explicar para vocês rapidamente, vou tentar, né? Gente, eu quando montei o meu canil, eu queria muito, mas eu queria demais. Só rato. Olha, desculpe-me. Eu ia falar micro, né? Essa foi terrível, né? É porque eu tenho um amigo que xinga os meus micros, miniatura, de rato peludo. Eu ia falar rato peludo. Desculpe-me, que perdoa. A coisa mais linda são os York. Esses micro que parecem, tem alguns que brincam mesmo, que parece um ratinho, né? Porque o pelinho fica compridinho, a cara caramelo, a carinha. Enfim, eu queria só ter micro. Era o meu sonho, montar um canil só com os micros. Mesmo sabendo que é mais difícil, assim, um tombinho, uma queda, tem que ter maior cuidado, mas eu queria isso. Mas no início, tudo que eu ia olhar para comprar, aparecia, eu já achava grande. Aí falavam, ai, não, vai ficar igual o pai. Mas eu pegava na pata, que patão, sabe? Aquela patona assim. Teve uns que eu e o meu marido falava assim, parecia pata de pastor, gente, é demais. Então, é o tipo da coisa que é até engraçado, mas acontece. E aí eu perguntava, mas eu quero um micro. Enfim, comecei a fazer minha pesquisa e nos locais que eu ia, eu achava o filhotinho um pouco forte e grande. E eu tinha na época um sonho de ter pelo menos um de estimação micro. Eu acho que eu sempre tive esse sonho, desde quando minha mãe teve muitos pudos quando eu era uma mocinha e eu já queria aqueles menorzinhos, mas não teve jeito, acabou ficando tudo do toy pro mini. Nunca consegui chegar. E essa York foi uma época que eu vi, mas também não estava conseguindo, acho, viver a realidade. Ó, é micro, vai pesar tanto, vai ser mesmo o tipo chaveirinho, vai ser um bibelô, não conseguia. Mas como eu pensei em montar com esses pequenininhos só, começou o mundo me falar. Cada criador que eu ia visitar, canil que eu visitei inúmeros aqui em Campinas, em cidade ao redor, e sabia que eu queria criar, todo mundo falava para mim, não pode
começar, ou não, que nem que não comece, acasalar o cachorrinho micro, porque vai dar cesárea e pode morrer. Aquilo foi colocado na minha cabeça de uma forma assim que eu fiquei assim com pavor de acasalar uma micro, uma fêmea. Mas como eu estava apaixonada por esses pequenininhos, porque é uma delícia mesmo, né? É uma coisa assim muito, nossa, é uma pintura, é uma coisa de louco. Então eu falei, vou querer uma para mim. Comprei uma micro para mim, depois comprei uma outra micro. Aí continuei me apaixonando, mas sem nem sonhar em acasalar, já que falavam que dava uma cesárea, a cesárea ainda tudo bem, mas que tinha risco de morte, então nem pensar, né? Enfim, vivi a minha experiência, é o que eu sempre falo. Hoje eu não quero mais em assunto nenhum na minha vida, sabe, em nada, assim, em assunto nenhum eu quero ouvir, ó, isso é uma coisa que não pode, não deve, dói ou não dói. Eu quero viver a minha experiência. Então, eu vivi a minha experiência. E quero contar para você que tem uma sua micro e que é bom, pelo menos, né, gente, acasalar uma vez para evitar o câncer no ovário. É importante, pelo menos uma vez. De vez de você castrar, tirar o ovário dessa cachorrinha, deixa ela namorar uma vez, tá? Mas tem que ser um cachorrinho do tamanho dela ou menorzinho. Menorzinho ainda é melhor ainda, se for mais miudinho. Enfim, as minhas micros tiveram todos os cachorrinhos parto normal. Algumas tiveram 2 e outras 3 filhinhos. Assim, ó, mas tudo normal. E e os minhas padrão que tiveram, e olha que eu descanso um cio, hein? Eu acasalo um cio, descanso outro com mando figurino. E as minhas padrão, que nunca tinha namorado, já estava no segundo cio, deu cesárea. Eu tive cesárea nesse período, últimos tempos, em 3 padrão, cesárea, 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 certo? E nas minhas micro, pequenininhas, miniaturas, tudo parto normal. Então, a gente tem que chegar a essa conclusão, porque eu sei, eu recebo e-mail e eu converso pelo Facebook e elas falam isso. Ah, eu vou castrar porque senão pode dar câncer no ovário e eu tenho medo porque tem risco de morte. Não tem risco de morte, tá? Risco de morte seria se de repente a sua filhote fosse acasalar com maior que ela. Os filhotes vai vir grandão, haja. Mas não é assim. Se você pegar com consciência um do mesmo tamanho ou um menorzinho, você vai me contar depois a sua experiência com a sua filhotinho micro, tendo os bebezinhos micro. Tranquilo. Hoje eu tenho muitos padrão. Já amo, já são meus. Então, eu acasalando com esse tio pequenininho, acaba vindo pequenininho. Mas se eu já tivesse vivido essa experiência, eu só teria micro. Então, gente, fica a dica, fica a minha experiência e espero que sirva para você. Não tenha medo. Ah, e eu estou esquecendo de comentar que antes de eu viver a minha experiência, com muito medo na ocasião, o meu veterinário disse, que ele é de confiança, de anos, ele falou, não tinha problema, né? Que às vezes uma padrão poderia ter problema, batata, foi o que aconteceu, e as micros ter filhote normal. Então, gente, mas eu nem assim confiei. Um dia, de repente, quando eu fui ver, o meu micro foi mais esperto, porque ele é esperto, ele já namorou uma, aí já aconteceu, veio o parto normal, me deixou tranquila, aí eu deixei as outras, enfim, fiquem tranquilos também, tá? Se joguem no acasalamento com as suas micros. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!